Olá, irmãos, estão todos bem? Eu espero que sim. Numa semana tão importante, para a história da nossa igreja, como esta semana, a semana da Reforma Protestante. Tantas coisas importantes aconteceram naquela época, um pouquinho antes até, culminando naquele momento do século XVI, em especial no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero coloca na porta da igreja onde ele era monge, ele era um doutor em teologia e monge católico, ele coloca os 95 erros que estavam cometendo em nome da igreja, o que nós chamamos de 95 teses de Lutero. Na verdade, a reforma mesmo, o momento do rompimento, aconteceu lá em 21 de abril de 1521, no Concílio de Worms, na Alemanha, quando Lutero foi inquirido, pelo cardeal de que ele renegasse ou negasse todos os escritos e tudo aquilo que ele falava a respeito da salvação pela graça. Então, ele disse que não, não é lícito ao cristão lutar contra a sua própria consciência, e com isso, então, ele foi excomungado e sai pela porta da igreja, da Catedral de Worms, e é sequestrado. Por quê? Porque o imperador tinha dado um documento chamado salvo-conduto, ou seja, fosse qual fosse a decisão daquela reunião do Concílio de Worms, ele poderia andar tranquilamente, ele tinha um salvo-conduto, ele poderia ser conduzido, salvo de qualquer fogueira, porque naquela época é época de Inquisição. Mas quando ele chegou na porta da catedral, o imperador rasgou o salvo-conduto, inutilizou o salvo-conduto que Lutero tinha, então a cópia ele rasga e fala que estava nulo o salvo-conduto, porém, uns amigos de Lutero só foi descobrir depois, uns amigos dele o sequestraram e levaram para um castelo. E lá ele passou algum tempo da sua vida traduzindo a Bíblia para o alemão e fazendo também a gramática alemã, porque não existia, o povo não sabia, não tinha escrita. Então ele foi responsável não apenas pela reforma religiosa, como também pela reforma educacional lá na Alemanha daquela época. Mas o legado, o que nós recebemos de herança da reforma, são 5 frases, que são chamadas de 5 solas, que em latim quer dizer somente. 5 solas. Sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, solus Christo, somente Jesus Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras, e soli Deo glória, só a Deus honras e glórias. No caso, literalmente, só a Deus glória, louvor, adoração. E nós vamos, nessa semana, estudar essas 5 solas. E hoje, em especial, então, vamos estudar a primeira, que é a sola gratia, ou somente a graça. O homem é salvo somente pela graça. Antigamente, e principalmente naquela época, existia uma doutrina pregada pela igreja medieval chamada semipelagianismo. Pelágio, que viveu lá na época de Agostinho, lá pelos anos 380, 400, eles tiveram uma controvérsia, tiveram uma briga acadêmica, onde Pelágio dizia que existia o livre-arbítrio e Santo Agostinho, provando pelas escrituras, mostrou que não. O que existe é a soberania de Deus. Então, nessa discussão, nesse vai e vem de cartas, chegou-se a igreja na época a condenar Pelágio por heresia. Realmente existe a soberania de Deus. Porém, surgiu um homem na França, cujo nome é Cassiano, João Cassiano, um monge, e foi o fundador dos monastérios. Não existiam ainda monastérios e ele foi o fundador disso
depois de visitar algumas regiões do mundo, então ele montou o monastério. E surgiu aí a era dos monastérios. E Cassiano dizia que não é bem assim a história, né? Agostinho falhou. Agostinho está errado. Agostinho, dizendo que Deus é soberano, tira do homem a prerrogativa também de ter uma liberdade para escolher o sim ou o não. Então foi escrito um longo discurso por ele, né, um longo trabalho acadêmico até, mostrando que nem Pelágio estava certo e nem Agostinho estava certo. E o ponto principal, isso aconteceu lá em 441 depois de Cristo, e o ponto principal dele é o seguinte, é o ponto 4 da sua doutrina. Embora a graça de Deus seja necessária para a salvação e preste assistência à vontade humana para o bem, é o homem, não Deus, quem deve desejar o que é bom. A graça é dada, abre aspas, a fim de que aquele que começou a desejar seja assistido, fecha aspas. Não para dar, o Deus não dá o poder ao homem de dizer sim, mas não para dar o poder de desejar. O poder é apenas do homem. Então, o que surgiu naquela época foi o semi-pelagianismo, que foi oficializado como doutrina da igreja medieval, né, no ano de 529 depois de Cristo, no segundo concílio, segunda reunião de bispos e cardeais, né, junto com o Papa, de Orange, também na França. Então, no segundo concílio de Orange, 529 depois de Cristo, é oficializada a doutrina católica do semi-pelagianismo. Deus dá a graça, mas é o homem que decide aceitar a graça ou não. Então, de 529 até 517, até 521, né? Quando Lutero então realmente sai, rompe os laços, é excomungado e rompe os laços, foram ali 1098 anos, 1097 anos de pregação de que o homem era responsável também pela sua salvação. Porém, a reforma protestante faz o seguinte, ele restaura a Bíblia, restaura as Escrituras como única regra de fé e prática. Então, o que acontece é que tanto Lutero quanto Calvino, eles buscam nas Escrituras e não nos dogmas. Que são dogmas? São doutrinas feitas pelos concílios, onde os bispos, cardeais e o Papa se reuniam e lá eles tomavam uma decisão. E essa decisão passava a ser o ensino para a igreja, o que é chamado de dogmas eclesiásticos, né? Seriam as doutrinas. Então, mas muitas delas nem um pouco baseadas nas escrituras. Então, tanto Lutero quanto Calvino vão buscar nas escrituras, sola scriptura. Somente as escrituras têm a autoridade, né, sobre os assuntos religiosos. E eles buscaram lá na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos que nós conhecemos tanto, né? 8 e 9, que diz assim: Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós enxergamos, pelo simples texto que lemos agora, enxergamos que a salvação, a graça, é um favor imerecido que Deus nos dá, não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fale eu sou bom. E no semi-pelagianismo, que ainda existe, não apenas na igreja romana, como em outras igrejas, principalmente as pentecostais, né? O homem tem o poder, o livre-arbítrio de decidir. Então, eles mostram que o homem não tem de forma alguma esse texto colaboração
na salvação. A salvação é exclusiva de Deus. E se pegarmos do versículo 1 até o versículo 9 de Efésios 2, nós encontramos 4 realidades. Primeira delas, estávamos mortos. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, boa, que consciência boa, benigna nós tínhamos? Nenhuma. Depois encontramos a verdade de que Cristo nos justificou. Foi Ele que nos deu a salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, usando Jesus na cruz, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículos 4 e 5. Cristo nos justificou. Encontramos nesta somatória de textos que toda a obra, em terceiro lugar, toda a obra foi divina. O Pai escolheu, o Filho morreu por nós e o Espírito Santo aplica a salvação no nosso coração. E a quarta verdade é que realmente não vem de nós de forma alguma, porque moralmente, espiritualmente, estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Mortos em nossos, nos nossos, através dos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, ele escreve um texto maravilhoso e que reflete a vida de cada um de nós debaixo desta graça, somente a graça. Nós encontramos no texto do apóstolo Paulo, lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E ele diz assim, no versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: Mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido dado por Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então o apóstolo Paulo dizendo que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, de uma maneira mais intensiva junto com os gentios. Eu trabalhei muito mais do que Pedro, Tiago e João. Ele está dizendo ali, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. A graça de Deus é o ato da salvação divina na nossa vida. E a graça de Deus é a fonte do nosso trabalho de evangelização, o nosso trabalho de testemunho da salvação em Jesus. Deus é soberano. E amanhã nós vamos estudar a fé. Sola gratia, somente a graça, sola fide. Vai ser amanhã. Somente a fé é que nos leva a acreditar em Jesus. Nós somos guiados por ela. Abençoado Deus, louvado seja o teu nome, adorado para sempre, porque o Senhor é o Deus da graça. O Senhor nos escolheu em ti antes da fundação do mundo. O Senhor, através deste bem que nós não merecemos, o bem imerecido, nos deu, através da salvação em Cristo Jesus, da morte do Cordeiro perfeito na cruz do Calvário. O Senhor nos deu a salvação, nos convenceu a alma, nos convenceu a mente, nos convenceu o coração a dizer sim. Não fomos nós que aceitamos a salvação. Foi o Senhor que induziu, através da maravilhosa graça, a nossa mente, voz e coração a dizer sim, eu quero a Cristo. Mesmo já separados por ti, mesmo já eleitos por ti desde antes da fundação do mundo, nós não éramos capazes e nunca fomos capazes de dizer sim para a vida de salvação. Agradecemos porque a graça é completa. A graça foi o ato da cruz. E graças à graça, este ato da cruz convenceu nossa mente e nosso coração a aceitar a cruz do Calvário
como a porta de entrada para a vida eterna. Louvado seja o teu nome, hoje e para todos sempre. Amém. Grande abraço a todos os queridos irmãos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós. Vem do único próprio Deus, para que nós não sejamos vangloriados, não de obras, para que ninguém se ache. Só Deus é poderoso para salvar. Grande abraço a todos.